Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos, e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós vamos celebrar o 19º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar um trecho do Evangelho segundo São João, tirado do capítulo 6 do seu Evangelho, versículos de 41 e 51. E mais uma vez, nós vamos ver neste domingo a incompreensão dos judeus da época de Jesus com relação aos sinais claros que Jesus lhes havia dado de sua divindade e, consequentemente, daquilo que ele era capaz de realizar, de fazer. Antes de entrarmos no Evangelho, no trecho que nós vamos escutar nesse próximo domingo, precisamos lembrar que no início do capítulo 6, Jesus realiza a multiplicação dos pães para revelar a sua divindade, para dizer àqueles que presenciaram a multiplicação que ele é o mesmo que lá no Antigo Testamento tinha dado através de Moisés pão para o povo comer. Logo após a multiplicação, Jesus sobe ao monte. Por quê? Porque queriam levá-lo para fazer dele rei. E Jesus, como nós vamos escutar no próprio Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 36, disse a Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Por isso que ele sobe ao monte. E depois Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas do mar. Mais um sinal além da multiplicação dos pães, mais um sinal que aponta para a sua divindade. Quem é aquele que tem domínio sobre as águas do mar e que as abriram durante a travessia do deserto, lá no Antigo Testamento? O próprio Deus. Então esses dois sinais, a multiplicação dos pães e o caminhar de Jesus sobre as águas do mar, preparam o discurso de Jesus sobre a Eucaristia. Jesus preparou tudo. Jesus não instituiu a Eucaristia por um acaso. Jesus sabia muito bem o que ele iria fazer. Em primeiro lugar, Jesus multiplica os pães e os dois peixes para ensinar-nos o quê? Ele é aquele que pode nos dar de comer, pode multiplicar, que pode se multiplicar. Em segundo lugar, Jesus caminha sobre as águas do mar para nos dizer que ele pode fazer aquilo que ele quiser com o seu próprio corpo. Ele pode fazer aquilo que ele quer fazer com o seu próprio corpo e pode se multiplicar por nós. Mas mesmo assim, como nós vamos ver no Evangelho do próximo domingo, aqueles que presenciaram a multiplicação dos pães e que talvez tenham ouvido dizer que Jesus caminhou sobre as águas, não conseguiram ir além do que Jesus lhes queria ensinar. Quando Jesus diz a eles, eu sou o pão que desceu do céu, o que é que eles dizem? Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Mas mesmo, irmãos e irmãs, diante da incompreensão do povo que presenciou o milagre da multiplicação, Jesus não volta atrás no seu discurso e repete mais uma vez, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele quis se fazer a Eucaristia para que nós vivamos eternamente. Nós precisamos acreditar nisso, como nos ensinava São Tomás de Aquino. Jesus, a Eucaristia é o penhor da vida eterna, é a garantia. Se você comunga verdadeiramente, acreditando nessas palavras de Jesus, que não é a palavra de qualquer um, é do próprio Deus, do Filho de Deus que veio a este mundo nos salvar, nós temos a certeza que nós viveremos eternamente, mas a Eucaristia não é alimento, não é simplesmente somente o alimento que planta em nós a semente da vida eterna. É a carne dada para a vida do mundo, como nós vamos escutar da boca do próprio Jesus. A Eucaristia nos alimenta também para este mundo,
para aquilo que nós precisamos enfrentar quando nós estamos fracos, quando nós não temos mais força para caminhar. Talvez você esteja hoje, nesse dia, desanimada por causa dos problemas, dos sofrimentos familiares, no trabalho, etc., por causa da doença. Vá até Jesus. Jesus é o seu alimento e nós precisamos acreditar nisso. Na primeira leitura deste próximo domingo, nós vamos escutar um trecho tirado do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 8. Nós vamos ver o profeta Elias correndo através do deserto da rainha Jezabel. A rainha Jezabel era uma princesa sidônia que se casou com Acabe, o rei de Israel, e que trouxe para Israel os profetas de Baal. Elias denunciou a idolatria, que Jezabel trouxe para Israel, e Jezabel começou a perseguir Elias. E Elias, fugindo de Jezabel, foi caminhando através do deserto, tinha caminhado quilômetros e quilômetros, e num dado momento no deserto, no calor do deserto, ele pediu a morte. Ele não queria se matar, mas ele pediu a morte, como às vezes pode acontecer conosco no meio do sofrimento, quando nós estamos com problemas, nós pedimos a Deus para nos levar. Foi o que aconteceu com Elias. Já basta, Senhor, me leva, não sou melhor que os meus pais. Então ele se pôs a dormir lá no deserto, de repente chegou um anjo 2 vezes, mostrou para ele um pão debaixo das cinzas, com um cantil de água. Elias comeu aquele pão, tomou aquela água, dormiu de novo, se levantou, comeu mais uma vez, tomou aquela água, e o anjo lhe disse: levanta-te, Elias, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. O que Elias foi fazer no Horebe? Se encontrar com o próprio Deus. Então você que está desanimado, desanimada, hoje a liturgia está dizendo para você: come, porque você ainda tem um longo caminho a percorrer. A nossa missão, ela termina só quando ela termina. Nós não podemos terminar a nossa missão antes do tempo. Você que é pai de família, que é mãe de família, você que tem uma missão na igreja, Deus tem uma missão para você. Você precisa cumprir a sua missão. Está desanimado, desanimada? Vá na fonte da força que Deus quer lhe dar, que é a Eucaristia, que é Jesus. Vá à Eucaristia dominical na sua comunidade, na sua paróquia, onde você pretende participar da Santa Missa, e como Elias, comungue, receba Jesus e pense nisso. Não desanime. Você ainda tem um longo caminho a percorrer e Jesus quer te ajudar a percorrer esse caminho até o fim. Deixo aqui a minha bênção, desejando para todos vocês um ótimo domingo, que nós possamos descobrir ou redescobrir que na Eucaristia nós temos o alimento espiritual para que nós possamos todos cumprir a nossa missão, mesmo que estejamos desanimados na travessia do deserto que é este mundo, esta vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos boas celebrações dominicais e até a próxima, se Deus assim o permitir.